Olá pessoal, eu sou Carlos Cruz e eu estou fazendo este vídeo para tentar encontrar pessoas interessadas em discutir um, um problema que eu estou tentando resolver e que está apresentando uns resultados meio bizarros. Eu estou chamando esse problema de dilatação simétrica do tempo. Aqui, para quem não conhece, esse aqui é chamado de fator de Lorentz, que é uma ferramenta que nós vamos utilizar aqui para tentar entender o problema. Bem, o problema é um problema clássico da relatividade, onde o objetivo é tentar apresentar a dilatação do tempo e a compressão do espaço a partir de um experimento que se passa dentro de uma nave espacial e observada, ou pode ser de um trem, e observada por um observador parado na Terra. A descrição do problema e os pressupostos, eles podem ser encontrados nesses dois sites aqui. Eu acredito que um seja em inglês e o outro em português. Ele vai fazer a descrição e vai mostrar a solução e mostrar aqui aonde se chega. Eu não vou fazer o desenvolvimento do problema aqui, só vou comentar os resultados e tentar explicar para vocês o que eu estou, aonde eu estou chegando. Bem, primeiramente, e outra coisa, a questão da matemática. A matemática desse problema, o desenvolvimento matemático dele é muito simples. Então, assim, um aluno no final do ensino fundamental, ele tem capacidade e conhece as ferramentas necessárias para ele entender o desenvolvimento matemático, por mais que ele talvez não tenha aí o discernimento para tentar entender a física do processo. Mas, assim, se ele quiser, estiver disposto, ele consegue entender. Não é algo muito complexo. O desenvolvimento é simples. Os resultados que são coisas poderosas. Então, assim, tanto é que isso aqui é usado na teoria da relatividade geral. Bem, o experimento é o seguinte. O astronauta está na sua espaçonave tentando medir o tempo que um feixe de luz é emitido por uma fonte que gera um feixe de luz em um comprimento de onda específico. Ele vai até um espelho e volta para o sensor. Então, o astronauta vai medir quanto tempo esse feixe leva para ir da fonte, refletir no espelho e voltar para o sensor ao longo dessa distância d. Então, o astronauta, medindo o tempo que esse feixe leva, vai medir o tempo que se passa igual a 2d sobre c, que é a constante, que é a velocidade da luz. Considerada aqui constante, não vamos nem colocar valores. O observador na Terra vai olhar a espaçonave passando e, dependendo da velocidade da nave, ele vai ver o feixe de luz indo até o teto, onde está o espelho, e voltar, fazendo esse caminho aqui bem longo. O que vai acontecer é que a velocidade da luz desse feixe é igual à velocidade da luz do feixe observado aqui pelo astronauta. Embora o comprimento de onda de luz observado pelo observador na Terra seja diferente. Então, aqui nós estamos falando de comprimentos de onda diferentes, mas a mesma velocidade. É esse o pressuposto. Então, neste site você encontra o desenvolvimento e vai ver que, usando essa relação aqui do teorema de Pitágoras, você vai calcular aqui, vai fazer um desenvolvimento e calcular o tempo em que o observador na Terra vê o experimento se passar e vai conseguir relacionar o tempo que ele leva para observar o experimento e o tempo que o observador, que o astronauta leva para calcular o mesmo experimento. Bem, se essa velocidade for muito alta, se a velocidade da nave for muito alta, próxima à velocidade da luz, por exemplo, 1/10, talvez, da velocidade da luz,
Um segundo que se passa dentro da nave vai parecer aqui para o observador na Terra um tempo muito longo. Então, aqui é o efeito da dilatação do tempo percebido pelo observador na Terra em relação àquele astronauta que está lá dentro da espaçonave. O meu problema é o seguinte: eu resolvi replicar o experimento na Terra, o mesmo experimento que o astronauta está fazendo lá na espaçonave dele, e o observador na Terra agora está olhando tanto o que se passa no espaço quanto o que se passa aqui na Terra. O astronauta agora vai olhar o experimento dele e vai olhar também para o experimento que se passa na Terra. A espaçonave está se movendo em relação à Terra com uma velocidade v metros por segundo, na direção positiva do eixo x. E aqui na Terra, o observador está com um aparato similar em todos os sentidos. Então, vamos ter uma fonte de luz emitindo no mesmo comprimento de onda. Então, se aqui é verde, aqui vai ser verde também. Mesma distância d na vertical entre a fonte e o espelho. Então, a distância d é igual. E os cronômetros são similares. Então, para não haver nenhum tipo de problema. E supondo que eles partam no mesmo instante de tempo para fazer a medição. A espaçonave se move em relação à Terra com velocidade v metros por segundo na direção x positiva. No referencial do astronauta dentro da nave, ele está parado e a Terra está se movendo em x em direção contrária com velocidade v metros por segundo. Então, no referencial do astronauta, a Terra está se movendo para a esquerda. O valor do tempo que o astronauta calcula é o mesmo do problema clássico. Eu coloquei aqui o índice 1 para indicar que agora esse índice 1 se trata do referencial do astronauta. E aqui eu coloquei o índice 0 quando se tratar do referencial do observador na Terra. E ele leva também o mesmo tempo para fazer o cálculo do feixe subindo e descendo. Mesmo tempo aqui no referencial dele, mesmo tempo aqui no referencial dele. Ok? Então, até aqui, nenhum problema. Aqui é a figura que o astronauta vê o experimento aqui na Terra formar pela janela da espaçonave. E vai ser uma figura muito similar a que o observador na Terra vê se formar no experimento que está dentro da espaçonave. Então, observador na Terra observa o experimento dentro da espaçonave. Observador na espaçonave observa o experimento na Terra. E aí, o astronauta agora vai medir o tempo que ele, no referencial dele, sugere que o observador na Terra está realizando esse experimento. Da mesma forma, o observador na Terra vai continuar fazendo o cálculo do tempo em relação a ele que ele percebe o astronauta realizar esse experimento. Então, anteriormente, no problema clássico, somente o observador na Terra calcula o tempo aqui em relação ao que ele vê o astronauta fazendo. Bem, supondo no problema criado que o tempo dentro do referencial que o astronauta vai medir o experimento dele aqui na espaçonave não pode ser diferente do tempo que o observador na Terra vai medir também o experimento acontecendo aqui na Terra, porque todos os elementos são iguais. Então, todos os elementos iguais ou similares. Então, desprezando qualquer erro mínimo no experimento, nós temos aqui os tempos sendo iguais. Distância igual, velocidade da luz igual, então não tem nada o que se mudar. Então, nós temos essa relação.
o tempo que o observador na Terra, no referencial dele, observa esse experimento, é igual ao tempo que o astronauta, no referencial dele, observa também o experimento dele. Não suponho que até aqui não tenha problema. O problema acontece agora. O astronauta mede o tempo em que ele percebe o experimento que ele está observando lá na Terra acontecer, que é esse aqui. E o observador na Terra, no problema clássico, mede o tempo que ele vê o experimento acontecer em relação ao tempo que o astronauta leva para medir o experimento dele. Aqui é o tempo que o astronauta leva para medir o experimento dele em relação ao tempo que o observador na Terra leva também para medir o experimento que ele está fazendo. Bem, tendo essa similaridade, essa igualdade, substituindo, fazendo a relação entre esta equação e esta equação, ou então deixando o fator de Lorentz em evidência, nós chegamos a esta igualdade. Como nós temos esta igualdade aqui também, nós vamos ter que o tempo que o observador na Terra mede é exatamente igual ao tempo que o observador na espaçonave mede. Isso aqui é extremamente bizarro, porque vai contra essa dilatação do tempo. Então, é como se a dilatação do tempo não existisse. Eu não conhecia ainda esse problema, não vi em nenhum lugar, e eu estou colocando aqui para vocês para que alguém possa indicar aonde é que pode ter o possível erro, se existe erro nestas considerações, aonde que está acontecendo. Então, era basicamente isso que eu queria expor. Esse aqui é o problema que eu estou chegando. Eu estou chegando nesta igualdade. Teoricamente, não era para existir essa igualdade. Mas eu também não tenho muito conhecimento, não sou físico, mas eu sou curioso. Então, eu estou mexendo aqui. E se alguém puder ajudar, mostrar o que está errado, eu agradeço muito. Bem, então, temos aqui o resultado geral, que eu chamei de dilatação simétrica do tempo. Temos o tempo no observador no espaço aqui, o tempo, no observador aqui na Terra, e os tempos que cada um deles calcula em relação ao outro. Considerando o fator de Lorentz uma constante, chegamos a esta igualdade. Eu coloquei aqui CQM, conforme queremos mostrar, com muitas interrogações, porque eu realmente não consigo ver aonde está o erro. Então, fiquem à vontade para apontar, criticar e me mostrar aí aonde é que está o erro nestas considerações. A origem do problema, eu estava lá refletindo, lendo a Bíblia e verifiquei que lá em 2 Pedro 3,8 o apóstolo fala: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Isso aqui, pela teoria da relatividade, não é surpresa, não seria surpresa nenhuma. E aí eu tentei calcular, estimar uma velocidade do referencial de Deus em relação à Terra, quando o tempo para nós passa 1000 anos e para ele passa somente um dia terrestre. E aí obtive o valor que o referencial dele estaria a uma velocidade muito próxima à velocidade da luz em relação à Terra. Mas quando eu tentei calcular a outra relação,
aonde ele está num referencial que se move muito mais lentamente que a Terra, para considerar que 1000 anos para Deus se passariam um dia, na verdade aqui 1000 anos terrestres se passariam em um dia para Deus, usando a mesma expressão, eu encontrei uma velocidade imaginária, um número complexo. A velocidade está em número complexo. Eu não entendo, mas assim, como eu falei, não sou especialista em relatividade, mas isso aqui para mim é bem difícil de conceber. Talvez matematicamente é simples de conceber, mas assim, o que é isso? O que significa isso? E aí eu resolvi colocar os dois experimentos iguais, e aí eu obtive aquela bizarrice que eu acabei de apresentar para vocês. Então, mais uma vez, senhores, muito obrigado aí por assistir este vídeo, e quem quiser criticar, quem quiser dar sugestões, fique à vontade. Bem, deixo vocês por aqui, fiquem com Deus e até a próxima.